Sabe, quando a gente pensa no Steve Jobs, logo vem aquela imagem clássica, né? O cara de gola alta preta no palco, um verdadeiro gênio. Mas e se por trás desse ícone existisse um método, um sistema mesmo? Foi isso que o Jay Elliott, que trabalhou lado a lado com ele, percebeu. E é justamente isso que a gente vai desconstruir hoje. Vamos deixar o mito de lado um pouco para entender o sistema que fez o gênio. E olha, tudo começa aqui, bem antes dos produtos, antes da Apple, antes de tudo. Existia uma paixão de menino. A história é que, quando ele era garoto, visitou um centro de pesquisa da NASA. E foi ali, naquele dia, que ele disse que simplesmente se apaixonou pela ideia do que um computador podia fazer. Pensa bem, isso não era um plano de negócios, né? Era a faísca que acendeu tudo. Mas aí é que tá a grande questão, né? Porque uma coisa é ter uma paixão, outra, bem diferente, é conseguir transformar essa paixão num sistema, numa fórmula que consegue criar um produto icônico atrás do outro. Então, qual era o segredo? Como ele fez isso? Bom, o primeiro pilar de tudo, e talvez o mais fundamental, era a devoção dele, uma devoção quase fanática, ao produto. Para ele era simples, nada mais importava. O produto não era só uma parte do negócio, ele era o negócio. Ponto final. E a chave para a gente entender a Apple está no que chamam de teoria do produto total. O Jobs tinha uma crença muito forte. Era impossível criar uma experiência mágica se uma empresa fizesse o hardware e outra fizesse o software. Para ele, não funcionava. Tudo, absolutamente tudo, tinha que ser um sistema integrado, pensado junto. É por isso, sabe? Por isso que os produtos da Apple sempre tiveram aquela sensação de serem uma coisa só, super coesos. Só que para sustentar uma teoria dessas, era preciso uma paixão, um nível de paixão que beirava o irracional. O próprio Jobs dizia que criar algo genuinamente novo é uma tarefa tão, mas tão difícil que a maioria das pessoas simplesmente desiste no meio do caminho. Então, sem aquela paixão avassaladora logo de cara, desde o comecinho, perseverar se torna praticamente impossível. Ok, então como é que essa paixão toda aparecia no dia a dia? Simples, na obsessão pelos detalhes. E não estou falando só dos detalhes óbvios, aqueles que todo mundo vê. Não, era uma obsessão por cada aspecto do produto, não importava o quão escondido ele estivesse. E olha só até que ponto isso ia. Ele se importava com o tom exato de cinza da carcaça do computador, com a curva e a pegada do mouse, com o som que as teclas faziam. E o mais impressionante, ele se preocupava até com o design da placa de circuito interna. Pensa nisso, uma peça que ninguém, absolutamente ninguém que compra o produto jamais veria. Por quê? Simplesmente porque ele acreditava na perfeição. Total. Tem uma história que é simplesmente inacreditável. Imagina a cena. Depois de instalar um piso caríssimo de granito italiano numa Apple Store, ele foi lá inspecionar pessoalmente. E aí ele ficou furioso. Por quê? Porque ele viu que as pegadas estavam manchando a superfície